Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre família. É um tema que me importo muito, porque é um tema também que é muito importante para o nosso Senhor. Porque é a partir da construção de um lar, de uma família, que o Senhor, Ele opera milagres. Nós vemos a glória dEle, né, nos milagres, a manifestação do poder de Deus acontece nas famílias. E quem são as famílias? Eu e você. Então é um tema muito importante. Pode até parecer um tema bem batido, mas é de extrema importância a gente sempre estar sendo lembrados daquilo que o Senhor quer que nós vivamos, né? Porque muita coisa é repetitivo, muita coisa mesmo, porque faz parte de uma estrutura. E se nós sairmos dessa estrutura que o Senhor pensou, quando Ele elaborou a família, as coisas não fluem, as coisas não dão certo para nós. Então eu quero hoje, pela graça de Deus, compartilhar com você sobre o que Deus colocou no meu coração. E eu quero dizer para você que pode até ser que alguma coisinha a gente não vai gostar de ouvir, mas é pelo bem-estar do nosso lar e é pelo bem-estar da nossa casa. E eu quero ler com vocês Colossenses 3, 18 ao 20. Mas antes da gente fazer essa leitura, os irmãos abrem aí para mim, por favor. Como o tema hoje é família, e a família é projeto de Deus, eu queria compartilhar com vocês o plano de Deus para a nossa família, para a minha e para a sua família. Mas antes da gente ler a palavra do Senhor, eu queria refletir com vocês sobre a questão do contexto familiar que hoje em dia nós estamos vivendo na atual circunstância. E nós, como igreja, a gente sempre precisa ser lembrado, meus queridos, do que Deus pensou quando Ele projetou a família. Quando Ele quis, Ele olhou assim para Adão e falou: meu filho está meio só, eu quero que ele tenha companhia também, não quero que ele fique só. Então a palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só. E o Senhor foi e pensou na construção da família. Então, se o Senhor observou que para Adão não era bom ele ficar só, então tem uma maneira de viver como família que agrada o coração de Deus. E é isso que eu também quero compartilhar com vocês nessa noite. Tá ok? E aí, eu queria pensar juntamente com vocês. Vocês já sabem que planos para sua família o Senhor tem? Já perguntou ao Senhor? Já buscou? Como devo educar meus filhos? Meus filhos pequenos? Como devo direcionar os meus filhos grandes, casados? Como tenho sido exemplo da minha casa? Como Deus, o Senhor quer que eu encaminhe a minha família? Não sei se os irmãos têm essa natureza de fazer essas perguntas ao Senhor. Mas se o nosso Deus nos criou com um propósito, se a família é a estrutura da casa do Senhor, aliás, só existe a casa do Senhor porque nós estamos aqui. Nós somos o templo do Senhor. Então vocês veem que um tema a partir de estou estruturado familiarmente falando. Porque se você como família não tiver essa estrutura, a casa do Senhor sofre. Se os valores do Senhor não estiver conosco, definidos, a casa do Senhor sofre. E aí sabe o que tem acontecido, meus queridos? A gente está muito envolvido em problemas caseiros na casa do Senhor. E estamos com pouco tempo de buscar o perdido lá fora. Então hoje é a oportunidade para mim e para você rever algumas questões dos nossos lares. Tá bom? E espero muito que eu e você seja ministrado pelo Espírito Santo. Porque antes mesmo de eu falar com vocês hoje, o Senhor já falou ao meu coração. E todas as minhas anotações que eu fiz, com certeza, falou primeiro ao meu coração. Então se vai ter lambada, se vai ter um coro aqui do Senhor, uma exortação, com certeza
eu fui exortada primeiro. Então, assim, e tem um ponto muito importante, muito importante. Qual é? Se eu quero agradar o Senhor, se eu quero que a minha família bem, eu preciso me interessar por aquilo que Deus pensa. Então, assim, é de extrema importância você buscar, não somente hoje, não é porque também estou aqui ministrando, de forma nenhuma. A gente precisa de gostar desse tema, tem que ter no nosso coração essa necessidade de busca. Como é que a minha família está caminhando? Ela está caminhando como o Senhor sonhou para que ela estivesse. Eu estou devedor de alguma situação na minha família? Está definido no meu coração o meu papel como esposa, como pai, como filho? Como que está? E aí você vê tanta tragédia no mundo. E se vocês foram observar, as famílias. Então o que é família, querido? É o pai, é a mãe, são os filhos. Hoje em dia o mundo diz que qualquer situação pode ser família, mas não é verdade. Nós vamos aprender aqui hoje, ou melhor, nós vamos relembrar qualquer coisinha que esteja adormecida ou meio esquecida no nosso coração em relação ao projeto de Deus para minha família e para a sua família. Hoje, no nome de Jesus, nós vamos ser lembrados daquilo que é importante para o Senhor, quando Ele pensou fazer o homem, a mulher e os filhos vindo com o homem e mulher. Eu quero muito que você abra o seu coração. Não deixa, não fica reservado. Sinta-se hoje querido pelo Senhor, porque Ele está nos despertando a cuidar um pouquinho mais da nossa família. E se você tem sido diligente, cuidado da sua família, que bom que o Senhor te conserve dessa maneira. Se você tem tido cuidado de preservar o temor do Senhor no coração dos seus filhos, da sua casa, eu te dou parabéns, que é isso mesmo o caminho. Viu, meus queridos? Então, o que é uma família segundo a palavra de Deus? O mundo diz que pode ser qualquer coisa, né? Pode ser o homem com o homem que adota a família, o filho. Pode ser a mulher com a mulher, mas eles têm tanto amor que quer um filho. E aí eu falo para vocês, se isso não é desobediência. O projeto de Deus é direcionado, mas todo mundo que sai desse projeto quer o que Deus planejou. Que é o quê? Uma harmonia familiar. Então, para mim, fica muito claro a desobediência do homem. Porque se Deus deu um segmento, vamos caminhar por esse segmento. Você vê que tudo que sai fora disso é rebeldia contra o plano perfeito, o propósito eterno do Senhor. Então, hoje em dia, o homem com o homem pode ser família, a mulher com a mulher pode ser família, e assim por aí vai. Mas isso não foi o que o nosso Deus pensou, queridos. E nós, como igreja, nós temos que ter, sim, cuidado para não sermos desrespeitosos, para não deixarmos de acolher, mas nos colocarmos como pessoas que representam a vontade soberana do nosso Deus. Então a gente não pode concordar. Eu trabalho com muita gente. Eu recebo muita gente na minha sala. Eu sou esteticista. E não tem nada do que vocês imaginam. Como que as famílias estão sofrendo. Eu escuto cada coisa na minha sala que os irmãos não têm noção. Por isso que eu falo com muita necessidade, com muita clareza, com muita dor. Porque o maligno, irmãos, ele tem tecido, ou tentado tecer tanta confusão no coração das pessoas, tanto engano. As pessoas acreditam em cada situação que eu falo, Senhor, tem misericórdia dessa vida. É assim, não quer entrar pelo caminho da obediência, do propósito de Deus, quando Ele pensou em formar a família, mas Ele quer a bênção do estado de ser família. E aí você fala, Senhor, alcança esse coração, tenha misericórdia, pura rebeldia contra o Senhor. E como é que a criatura rebelde contra o Criador, queridos? Tem come bem? Não tem come bem. E aí tem gente que fala, mas por que tem que ser assim, Rosângela? Porque quem direcionou o projeto, quem pensou,
quem nos criou, com as qualidades, com as particularidades. Homem e mulher. Foi o Senhor que direcionou, meus irmãos. Então é como se eu pensasse um projeto e eu desse as condições para esse projeto. Eu quero dar cor tal, ele vai operar dessa maneira, vai acontecer disso. Lógico que isso é um exemplo muito pequeno diante da grandeza do que o Senhor projetou para a família. Mas se o Senhor pensou, e Ele é perfeito, Ele direcionou de forma maravilhosamente perfeita. Então, assim, não aceitar o perfeito projeto de Deus para a família é sofrer, é bobagem. E é isso que eu tento esclarecer os corações lá no meu trabalho. Querido, não faz assim, não vai por esse caminho. Você não vai bem. Não foi dessa maneira que o Senhor sonhou para nós. Não foi dessa maneira que o Senhor planejou que nós estivéssemos como família. Tem um propósito. Tem o propósito de ser homem, tem o propósito de ser mulher e tem o propósito de ser filhos. E qualquer coisa que não esteja dentro desse propósito não tem como ser bênção. Não tem como ser bênção. O mundo fez uma redefinição da família. E lógico que não tem nada a ver com o plano do Senhor. Hoje a família pode significar quase tudo. Qualquer um que pense que isso significa homem, mulher e filhos, já ficou ultrapassado e preconceituoso. E é isso que eu quero despertar o coração de vocês. Não aceite. Não seja grosseiro. Não precisa. Não precisa de defender a questão do projeto de Deus com grosseria, com falta de respeito. Não, pelo contrário. Acolhe, escute. Porque quanto mais você escuta, mais você vai saber o que passa naquele coração. Então não tenha pressa. Se o Senhor trouxe alguém para você, confie que o Senhor vai te dar o tempo necessário para você ouvir a pessoa e ajudá-la a se recolocar no plano perfeito de Deus, quando Ele pensou em nós. Tá ok? Mas essa questão de homem, mulher, filhos, não é ultrapassada. Você não pode aceitar isso e eu também não posso aceitar isso. Então, qual o propósito? A Bíblia é clara quanto à definição: marido, esposa e filhos. O mundo e o diabo estão tentando perverter essa ordem para enfraquecer as famílias. E aí eu pergunto para vocês, queridos, quantos divórcios? Que triste. Infelizmente, as estatísticas diz que a gente está parecido com o mundo. E o meu coração chora. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. O doce hóspede que habita na minha vida e habita na sua. Como que a minha postura é igual a de quem não tem essa luz? Esse direcionamento não pode ser. E se você for analisar as famílias que dizem que tem Cristo Jesus, mas elas estão se comportando como as que não têm, perdeu o foco. Com certeza perdeu o foco. E eu sinto muito das coisas estarem tão parecidas, os cristãos com os não cristãos. E a gente precisa acordar, queridos. Onde é que você estiver, no seu trabalho, na sua escola, meninas, meninos, jovens, mulheres, irmãos, a gente precisa se conscientizar. O projeto de Deus é lindo para a família. E nós como igreja, esses dias eu estava falando com os meus adolescentes lá na igreja, eu falei, queridos, toda família que não foi bem estruturada, no tempo oportuno. Rosângela, minha família ela era tão desestruturada. Meu pai era alcoólatra, a minha mãe era só a graça de Deus. Eu não recebi no tempo oportuno o que eu precisava para ter uma estrutura, uma base. Mas aí entra a igreja, queridos. Nós entramos para aquilo que não foi colocado, inserido no tempo oportuno, para aquela questão que hoje me faz tanta falta. Quem me dera eu ter recebido isso, aquilo outro. Quem me dera minha mãe, o meu pai. Mas a igreja tem esse poder em Cristo Jesus. E nós como igreja, eu acho que a gente está muito acomodadinhos. A gente precisa se despertar. Eu falei o papel, uns dos papéis da igreja.
reestruturar famílias e vidas. Porque naquilo que não tiveram lá atrás, a graça e o Espírito do Santo do Senhor, Ele traz, Ele dá condição. O que Paulo diz? Em Cristo somos nova criatura. E nós temos que crer e viver com intensidade essa fala de Paulo. E nós não podemos nos acomodar e achar que o mundo está assim mesmo, está difícil. A família está com problema. Não, queridos, não. Nós como igreja a gente não pode. Temos que nos despertar. E eu faço esse convite para você hoje. Não se acomode. Quando você vê uma família sofrendo, quando você vê uma família assim bem próximo da destruição, de um divórcio. Isso tem trazido tantos problemas sociais. E nós como igreja, em Cristo Jesus, podemos ajudar e muito. Podemos ajudar e muito. Basta queremos nos organizarmos e olharmos para as famílias realmente que estão carentes de Jesus. Estou dizendo aqui mesmo, dentro do templo, quantas famílias estão sofrendo? Pai que não consegue entender o filho, mulheres e maridos que não se compreendem e vão buscando em outras fontes. Não. Nós temos o doce Consolador que é o Espírito Santo. Ele nos guia, Ele nos direciona, Ele fala aos nossos corações, Ele nos traz. E no nome de Jesus, nós vamos sair daqui hoje, mas conscientes daquilo que o Senhor espera de nós. E eu quero falar com vocês sobre Colossenses. Colossenses 3, do 18 ao 20. Vamos ler comigo, por favor? Colossenses 3, 18 ao 20. Eu quero falar para vocês 4 instruções que nós aprendemos aqui com Paulo para mantermos fortes as nossas famílias e protegermos também as nossas famílias. Tá ok? Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Como convém no Senhor. Viu, meus queridos? Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então aí a gente tem 4 conselhos. Tem conselho para a esposa, tem conselho para o marido, tem conselho para o filho, tem conselho para os pais. E aí eu quero pensar com vocês, quais conselhos que dentro desses versículos Paulo vem nos orientar. Esposa, sede submissa. Essa palavra submissa dá o que falar, né, minhas queridas? E muito mais agora, com esse poderio, né, do feminismo. Não, queridos. Se vocês observarem o conselho de Paulo, ele disse assim: esposa, sede submissas ao marido como convém ao Senhor. Tudo no Senhor, queridos. Não há excesso, não há falta de respeito, não há falta de amor. As interpretações humanas que nos traz problema. Se o Senhor, Ele é amor, Ele não é o amor, Ele é amor. Você acha mesmo que Ele colocaria uma mulher ao lado de alguém para que ela fosse maltratada? Para que ela fosse para sofrer? Não. Isso não faz parte do caráter do nosso Deus, de forma nenhuma. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, jamais Ele pediria para a mulher ser submissa, para se sentir menosprezada, diminuída. Não. Esse contexto é fora da palavra de Deus, eu te garanto. Só que tem esse problema do poderio excessivo das mulheres. Falo com muita convicção. Também não tem nada a ver com o direcionamento do Senhor. Quando nós nos colocamos dentro daquilo que o Senhor nos orientou a fazer, há crescimento, a unidade, não tem como dar errado. Se alguma coisa na minha casa, na sua casa, não está fluindo,
Não é questão do Senhor, é questão nossa. Então peça sabedoria a Ele, peça graça. Ele dá, a palavra de Deus diz que Ele dá deliberadamente. Então peça ao Senhor. Então, maridos, trate a esposa com carinho. Essa submissão no Senhor não tem nada a ver com ser desvalorizada, com ser mal amada. Não. É auxílio, é parceria, é complemento, é completude, minhas queridas. É lado a lado. Essa submissão ao Senhor é isso, é caminharmos juntos. Naquilo que Ele precisa, eu estou do lado. Naquilo que eu preciso, eu me coloco. É isso que o Senhor nos pede. Não é essa disputa, quem manda mais, quem manda menos, quem direciona mais, quem direciona menos. Não, isso é bobagem. Se você quiser ser exemplo dos seus filhos, se você quiser ser exemplo da sua família, do seu vizinho, caminhe junto, caminhe lado a lado. Haja visto, queridos, que eu acho que há uma grande confusão no sentido do quê? Temperamentos. Eu vou contar uma particularidade minha. Eu sou mais introvertida e pensante. O meu marido Júnior, esse aqui, bonitão, ele é extrovertido. Oh, meus irmãos, isso dá pano para manga. Puxa vida, Jesus da vitória. Tem dia que eu falo, Senhor da tua graça para mim. Porque o irmãozinho, ele brinca. Só que é o que me completa. O que eu não tenho, ele tem. Ele tem o quê? Leveza, tranquilidade, piadas. Ele tem bom humor, sabe? Ele acorda no gás, eu azedo, oh, louvado seja, que luta, irmãos. Mas é isso que me completa. Qualquer outra pessoa não vai me trazer esse complemento. Eu acho que a gente confunde no nosso dia a dia essas questões por conta de temperamento. Vá conhecer o temperamento da sua esposa. Esposa, conheça o temperamento do seu marido. Quais são os temperamentos, meus queridos? Melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático. Esses são os 4. Normalmente a gente tem 2 que se acentuam mais. A gente tem os 4 na nossa personalidade, mas 2 se acentuam. Então conheça. Eu acho que parte do problema já fica resolvido, se você conhece a sua esposa. Quando eu acordo, no muito, um beijo no rosto e bom dia. E aí eu vou acordando devagarinho. Nada de muita piada. Senão, a coisa fica mais difícil. E aí a gente vai aprendendo. A gente está junto 25 anos. E a coisa vai ajustando. Mas uma das características e uma das questões que vem no meu coração, quando por muitas vezes eu achei difícil essa história de casamento e família, eu fiz uma aliança com o Senhor. Então não é à toa que a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você contar para o seu coração todos os dias que o compromisso que você tem com a sua casa, com a sua família, com o seu marido, é com o Senhor, muita coisa difícil que a gente passa, a gente aguenta firme, porque o compromisso é com Ele. E quem nos sustenta também é Ele. Então, quando a minha força está pequena, graças a Deus eu tenho a força de Cristo comigo. E eu vou caminhando, Ele vai me ajudando, Ele vai me capacitando. Quando os problemas estão tão grandes, eu me agarro a Ele, eu me apego a Ele. Ele nos ajuda. Eu te encorajo. Se você estiver desanimadinho, não fique. Se apegue ao Senhor. Busque ao Senhor. Se relaciona, tenha prazer na companhia do nosso mestre. Coisa linda, irmãos, é você acordar e poder falar com Ele. Coisa linda. É você saber que tem um Deus que cuida de você diariamente. E a gente tem esse tesouro. E a gente não sabe usar. Sinto muito. É um Deus tão grande que cabe tão pequenininho dentro do meu coração. E tantas famílias preciosas aos olhos do nosso Deus, sofrendo.
e sabendo que pode ter um socorro e não clama pelo socorro. E ela vai se desfazendo. E como o coração do Senhor tem sofrido, irmãos. Eu que sou humana sofro por ver a falta de consciência do povo, de saber que tudo nessa vida não tem nada mais precioso que a família. É o projeto mais precioso do Senhor, porque Ele nos fez eternos, querido. Essa vida passa, mas é a eternidade com Ele. Ele nos quer na eternidade, queridos. Ele nos quer. A maior alegria do Senhor, eu te dou com toda certeza, é você com Ele na eternidade. Viu? Foi por isso que o Filho dele morreu por nós. Não tem sentido para que o Filho dele ia morrer por quem? Para quê? Se não é por mim, por você, então creia no milagre do Senhor. Se a sua família não vai bem, se curve diante dele, peça a Ele misericórdia. Ele vai te atender. Ele vai restaurar o seu lar. Ele vai trazer fé ao seu coração. Ele vai ajustar a sua alma tão triste. Creia no Senhor, queridos. Creia no Espírito Santo que caminha conosco. O próprio Jesus disse que Ele ia, mas Ele ia enviar o Espírito Santo. Não desanime, não desista da sua família. Creia que tudo vai dar certo, viu? Então eu deixo um conselho aqui para as mulheres. Não se sinta diminuída. Se o seu marido não tem sabido conduzir o lar, ou respeitar você, ou saber o valor que Deus te deu, ensine ele. Vá aprender para você ensiná-lo. Peça sabedoria ao Senhor. Hoje nós estamos aqui ouvindo mais um pouco, não é à toa, meus queridos. É a oportunidade única que o Senhor nos dá para muitos corações desanimados aqui nesta noite. Mas eu quero acreditar que o Senhor está nos dando a vitória, está renovando as nossas forças, está nos trazendo a memória. Quem pode nos ajudar? Quem pode nos reverter a nossa situação? Se há dificuldades aqui, o Senhor pode. Ele pode todas as coisas, viu? Então, mulheres, não se sintam diminuídas, porque o Senhor nos conduziu à submissão, à parceria, à lealdade, o caminhar junto. Queridos, um casal que caminha junto é só soma. Eu sinto tanto, por que os casais precisam de disputa? Se nós somos um em Deus. Se a palavra de Deus diz, quando você faz aliança, dois se tornam um. Por que isso no nosso meio? Não tem necessidade. É dor desnecessária. E eu sempre falo pro Júnior, meu marido, eu falei, Ju, os homens, eu acho que eles não estão prestando atenção na fala do mestre. Que o Senhor falou para os maridos amar a esposa como Cristo amou a igreja. E olha, queridos, aí vem. Como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Amou tanto que deu a vida por ela. Então o que Paulo nos ensina? Queridão, não desista da sua família, da sua esposa, porque hoje eu amo tanto, mas estou deixando por outro alguém. Eu amo tanto os meus filhos, mas eu vou embora, porque eu quero ser feliz. Irmão, como que é isso? Quer ser feliz deixando esposa e filhos? E hoje em dia está um espírito tão grande, maligno, que um pai faz o filho e é outro que está criando. É uma tristeza. Eu tenho filho, meu filho tem 2 anos, eu vou embora ser feliz com outra pessoa, eu deixo meu filho para outro homem criar. Como assim, igreja? Não, a gente tem que combater isso, mas combater em amor. Não é combater como o mundo combate, não. Nós temos as armas de Cristo. No nome de Jesus vamos acordar. No nome de Jesus vamos lutar pelas famílias. É preciosa. É plano do Senhor. E o Senhor nos quer firmes, ajudando as outras famílias que não têm a Cristo. E aí eu quero falar um pouquinho com os filhos. Qual que é o conselho de Paulo para os filhos? Para os filhos serem obedientes.
Seja obediente, meus queridos. Vocês ainda não têm maturidade suficiente para caminhar sozinho. Tem dia que eu falo lá em casa. Eu tenho o Caio de 15 e a Maria de 21. Eu falo, queridos, se vocês estão cansados de ser filho, você imagina, tem dia canseira de ser mãe. Quando eu acho que eu já passei uma lição com o Caio, irmãos, meu filhão lindo, eu tenho que voltar. Porque ele faz cada coisa. Eu falei, puxa vida, ainda não entendeu. Vou voltar umas lições para ensinar o filhão a caminhar. É o meu papel de mãe. E eu sou de Jesus desde o ventre da minha mãe. Eu pertenço ao Senhor. Graças a Deus por isso. E desde os 10 anos, eu ensinava escola bíblica dominical para os pequeninos. E aí eu descobri muito cedo que quando os filhos estão com problemas, os pais estão primeiro. E aí tem uma coisa muito triste, irmãos. Que o quê? Quando a criança ela não recebe um comando, um direcionamento, uma voz que direciona, que ela entenda, é meu pai, é minha mãe, eles estão falando comigo, eu preciso atentar. Se eles não recebem esse comando no tempo oportuno, se ele não recebe essa direção, ele vai ser cobrado na vida adulta. Mas como é que a pessoa vai dar o que ela não recebeu? Então a gente não educa uma criança, a gente educa um adulto, porque ele vai ser cobrado de coisas que não foi dado a ele, não foi treinado os olhos dele para observar certas coisas. E é por isso que a nossa sociedade está nesse caos, meus queridos, porque hoje em dia os jovens não estão conseguindo fazer a leitura da frustração, do esperar, da paciência, a leitura da conquista. Os pais querem dar tudo para os filhos, tirando a condição da perseverança quando exige para a conquista. É muitas perdas. Então eu como mãe, você como pai, como mãe, a gente precisa entender que os filhos são herança do Senhor. E eles precisam ser treinados para nos obedecer. E nós, enquanto partida, precisamos o quê? De ser exemplo para os nossos filhos. Então, filhos, tenham um coração obedientes aos seus pais. Por quê? Porque isso é justo. Não fui eu que estabeleci isso, foi o Criador. Porque um dia você vai ser pai, aí você vai estar na minha condição. Então deixe os seus pais te direcionar, aceite o conselho, aceite o comando, porque é vida para a sua vida, é conquista, é ajuste, é vida saudável em Cristo Jesus. E quando o filho é muito difícil, você fala assim para mim, nossa, meu filho é tão difícil, eu tenho me disposto por ele. Vá para a oração, meu querido, vá para o jejum. Eu perdi minha mãe, queridos, para o câncer. Foi uma perda muito triste para a minha vida. Sofri demais. Ainda sofro. Mas amém. Faz parte do ciclo da vida. E teve um dia, ela estava bem debilitadinha. Eu falei, mãe, come, mãe. Ela estava com câncer já no pulmão. Então ela estava com muita dificuldade de respirar. E comer, então respirar e comer era meio que impossível. Mas eu fazia um mingauzinho para ela. Bem assim, morninho, e ela comia. E teve um dia que ela não queria comer, de jeito nenhum, uma quinta-feira de manhã. Eu falei, mãezinha, come. Ela, não, minha filha, eu não estou querendo comer. E aí de tanto insistir, ela falou, não posso. Eu falei, mas por que a senhora não pode? E a minha mãe, irmãos, estava já moribunda mesmo, câncer terminal. Ela não podia, porque há 17 anos ela fazia jejum para os desviados. E para ela ficar tranquila, eu falei, então fica tranquila, amanhã eu faço para a senhora, come o seu mingau, porque a senhora não pode ficar sem ele. A senhora já come pouco demais. E olha para você ver, que exemplo. 17 anos, ela tinha colocado no coração que ela ia fazer jejum pelos desviados. E nem quando ela estava quase morrendo,
Ela não queria abrir mão. E essa perseverança nos falta, irmãos. A gente precisa passar para a geração. Eu já trabalho com adolescente. Tem uns 10 anos, Gil? Já tem uns 10 anos que a gente trabalha lá na igreja com adolescente. E tem coisa que é triste demais. Eu começo direcionando os pais. Aí eu vou para os filhos. Mas graças a Deus que o Senhor tem dado vitória. E as famílias têm sido restauradas pelo poder do Evangelho de Cristo. E aí a gente vai para o conselho que Paulo nos dá enquanto pais. Ele fala aqui para nós: pais, não irrite os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. O que Paulo, irmãos, está querendo dizer com isso? Que a gente precisa respeitar os filhos, precisa ensiná-los, fazer a leitura. Se o filho teve um dia difícil, se ele está triste por alguma coisa, decepcionado, frustrado, faça a leitura do seu filho, direcione ele com carinho, para que você não viva uma coisa aqui dentro da casa do Senhor e outra em casa. Fica incoerente, não fica sustentável. Quando eu tinha 5 anos, e olha que eu estou já ficando meio velhinha, eu lembrava, a minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, irmãos. Vocês iriam ter um prazer de conhecê-la. Uma mulher simples, mas de um coração temente ao Senhor, que olha, de ficar com isso no coração e persistir em ser parecido com ela. Eu lembro que ela aconselhava umas irmãs da igreja. Eu tinha uns 5 anos e eu ficava sempre perto dela. E ela falava assim: minha filha, faça isso porque o Senhor nos orienta, sabe, dando conselho. E eu brincando perto dela, no meu coração dizia: verdade, a minha mãe faz isso. E ela nem estava achando que eu estava prestando atenção. Por quê? Porque eu desde muito pequena, eu vi o que ela aconselhava, ela vivia. Então muitas vezes a gente tem problema por isso. A gente aconselha, mas a gente não vive. E antes de eu ministrar o coração de algum adolescente na minha igreja, o meu filho precisa ser ministrado por mim. E eu preciso ser o exemplo dele. E muitas vezes a gente não consegue ser esse exemplo. Aí fica tudo igual. Aí entra confusão na nossa casa. Porque o filho fala de igual maneira com o pai e com a mãe. Não, meus queridos. Quem é que está falando com você? Não sou eu que decidi isso. Foi o Senhor quando me deu você. Então tem que ficar claro isso na nossa casa. O seu pai, o sacerdote do lar. Eu, auxiliadora dele. Estou do lado. Naquilo que eu discordo, eu chamo de cantinho. E o meu filho precisa estar dentro desse comando para que ele vá feliz. Então, muitas vezes, a gente não consegue viver o que o Senhor projetou para nós, porque estamos também nos papéis inadequados. Às vezes a mulher, ela tem mais disposição, o homem se acomoda. Isso traz confusão para os filhos, queridos. Então, o que o Senhor nos orienta? Cada um no seu lugar, para que a sua família e a minha família seja feliz. Vamos ficar dentro do propósito do Senhor. Ele quer que você vá bem. Ele ama você. Ele ama a mim. Ele não quer que você sofra o desnecessário. Porque quando a gente está dentro da presença de Deus e você passa por uma tribulação ou provação, fica isso muito claro. Não é consequência da sua falta de postura mediante aquilo que o Senhor projetou para nós. Então eu quero hoje dizer para você que por mais que você tenha dificuldade, tem jeito. No Senhor tem jeito. Com o Senhor tem jeito. E nós precisamos levantar essa bandeira e resgatar as famílias que estão carentes dessa verdade. E vamos trazer essa verdade com bastante força, bastante vigor na nossa mente, que tudo o Senhor pode por nós. E tudo Ele quer fazer por nós. Porque em Cristo, queridos, somos mais que vencedores.
Viu? Então sai daqui animados. Saia daqui da casa do Senhor revigorados. Não porque eu disse, mas porque é a palavra do Senhor que nos assegura que Ele está conosco. Que Ele diz que antes dos séculos se consumir, Ele estaria conosco todos os dias. Então não fique aborrecido nem desanimado. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai ajudar a sua casa, no nome de Jesus.